Então, e aí, pessoal, iniciamos mais um Sinfcast. E aí, na nossa temporada, né, estamos trazendo aí profissionais para trazer e falar um pouco mais sobre inovações nas áreas. E hoje, nosso convidado, Alex Camacho, muito obrigada por ter vindo, né, por ter topado participar aqui do Sinfcast. Vai trazer um conteúdo para a gente sobre inovações, né, enfim, avanços na área da saúde. Então, bem-vindo. E também já gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, se apresentasse para a gente, como que está sendo a sua atuação nos dias de hoje aí, na área da saúde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é uma honra, um privilégio estar aqui com vocês e compartilhando um pouco da minha trajetória até aqui, né? Então, eu sou oftalmologista, sou natural aqui de Rio do Sul, nasci aqui no Hospital Samária e saí para estudar muito cedo, com 14 anos, se eu não me engano, fui para Curitiba e fui fazer faculdade na Federal do Rio Grande do Sul, depois voltei para Curitiba para fazer minha especialidade. Junto com a minha residência em oftalmologia, eu fiz meu mestrado também, que isso foi uma coisa que, na época, eu falei, já que eu estou aqui para estudar, vamos estudar, e era puxado, sim, mas deu certo. E desde então, até 2021, eu estava atuando aqui, praticando oftalmologia, cirurgias, consultas, aqui em Rio do Sul e na região também, no Alto Vale. E sou professor da Unidade desde 2019, se eu não me engano. 2018 ou 2019. E em 2021 deu essa reviravolta na nossa vida aí que a gente foi para fora. E 2 anos se passaram e muita coisa aconteceu nesse intervalo aí. Entendi. E até por curiosidade, né, Alex, o que te fez ir buscar, né, e buscar esse conhecimento, buscar, então, aprimorar aí a tua trajetória para fora? Hoje você não está mais em Rio do Sul, não está mais atuando no Brasil. Inclusive, aproveitamos a oportunidade que estava aqui, né, para a gente poder gravar. Não, eu não estou mais atuando aqui no Brasil. O que me motivou, eu não tenho nada a reclamar, nossa cidade é maravilhosa, nossa qualidade de vida é muito boa, a gente tem uma excelente universidade, a gente tem um excelente sistema de saúde também, que às vezes a gente roda um pouco o Brasil, a gente vê que daí que a gente dá valor que a gente tem aqui. Sim. Então, a educação das pessoas, a cultura, a nossa comida é muito boa aqui, é um lugar muito bom de se viver, a nossa qualidade de vida é muito boa aqui no Alto Vale, aqui em Rio do Sul. Mas o que me motivou a sair foi sair da zona de conforto, sabe? Eu estava já muitos anos atuando, fazendo cirurgias, consultas, a unidade me motivava muito, isso era legal, de querer sempre fazer algo diferente e querer mais. E o que me motivou foi sair da zona de conforto, porque a zona de conforto é um lugar que, dependendo como for, a gente enterra os nossos sonhos. É verdade. E para eu ir atrás dos sonhos, dos meus sonhos, eu tinha que sair da zona de conforto. Então eu acabei fazendo isso, a minha família topou, isso foi uma coisa muito importante, tanto a minha esposa quanto os meus 2 pequenos ficaram animados, vamos que vai dar certo. E fizemos um planejamento, claro, não foi nada de uma hora para outra, sim, foi tudo planejado, organizado, mas foi algo que até então não tinha se pensado nada, então partiu realmente a sementinha do zero, de ajeitar currículo, diplomas que eu tinha feito, que a gente fazia os cursos, deixava lá na gaveta, nem dava bola, né? Sim, exato. E daí agora tinha que organizar tudo e fazer contato, entrevistas, né? Planejamento, tudo. Então foi isso que me motivou. E eu sabia que para as crianças seria uma grande coisa, né? Um legado de eles morarem em outro país de primeiro mundo, cultura, né? Outras culturas, porque lá tu encontra gente do mundo inteiro. Não é só americano e canadense, vem gente do mundo inteiro, isso é muito legal, foi muito legal para eles. Outra língua, 2 línguas até, eles começaram no francês também agora. Olha só. Então, e pra gente também, né? Pra gente também, eu morei fora também quando eu era novo, quando eu tinha 19 anos, foi quando eu aprendi inglês. Isso eu falo para os meus alunos da medicina, que tem que falar inglês, sabe? Não tem outra maneira, sabe? Hoje em dia já faz parte do nosso dia a dia tudo, né? Podcast, né? Tudo faz parte, né? Tem muita influência, artigos científicos, congressos, tudo. Hoje em dia a tecnologia tem que se falar inglês. É uma linguagem universal que você vai para qualquer lugar do mundo, você vai aprender. E eu, nas minhas férias de faculdade, eu fiz federal, então às vezes tinha umas greves assim de até 6 meses, assim, na época que tinha.
E numa dessas eu falei, vou aproveitar e ir para fora. Então eu fiz um Work Experience, que era um programa que tu ia já para trabalhar lá. Então eu trabalhei de garçom, eu trabalhei limpando banheiros, trabalhei na estação de esqui, fazendo neve, fazendo caixas de esqui. E foi como eu aprendi o inglês, naquela época lá com 19 anos. E praticamente aí 20 anos depois eu voltei lá de novo. Tive um pouco de dificuldade com a língua no início, porque eu aprendi o inglês com gírias, aquele linguajar assim, mais popular, bem né? popularzão mesmo, assim, eu sabia dizer tudo que era gíria na época. Sim. E daí um inglês médico dentro do hospital é diferente. É diferente, formal, principalmente por causa das abreviações. Sim. De formalidade, assim, sim, nem tanto, mais pela parte médica, assim mesmo, que é uma outra linguagem, assim, que no início tu fica um pouco perdido e depois, daí tu já começa a pegar como é normal em cada lugar que tu nunca foi. Mas aí deu tudo certo. Então a trajetória é grande, né? A gente vê que tu já passou por outros estados, outros países. Sim. E dentro dessa tua trajetória, falando de inovação, né? Quais são os principais avanços na área da saúde que vem a partir do uso de tecnologia, do uso de inovações? Nos Estados Unidos eu vi bastante coisa lá, porque eu estava na Tufts Medical Center, que é uma universidade que tem uma colaboração muito grande com o MIT. E o MIT é uma instituição conhecida mundialmente, assim, grandes assim, tecnologias que se fazem, que a gente usa no nosso dia a dia, partiram de lá. E então eu participei lá, falando especificamente da oftalmologia, a gente tem um aparelho que chama OCT, que é uma tomografia de coerência óptica, que é um exame que consegue ver todas as camadas do olho, até com cortes que se assemelham muito a um corte histológico, só que o corte histológico a gente tem que tira o olho, corta em pedacinhos, põe na lâmina e põe no microscópio. E através de imagens dessa tomografia de coerência óptica a gente consegue ver em vivo, assim, em loco, normal. E o primeiro OCT que foi desenvolvido foi no MIT, em associação com a Tufts Medical Center, que é esse lugar que eu fui. Eu fiquei 1 ano lá. E até hoje eles estão, isso foi o primeiro acredito que foi em 92, e ainda estão hoje em dia revolucionando. Então eu participei assim de clinical trials lá, de estudos que estão assim pegando as credenciais, validando o aparelho que vai ser lançado daqui a 2, 3 anos no comércio, sabe? Aprimorando e popularizando, né? Isso, então a gente tinha lá essa credencial do MIT como instituição médica para pegar os pacientes e fazer os exames dele, uma resolução muito melhor, uma tecnologia muito melhor, que traz muito mais segurança tanto para o médico quanto para entregar para o paciente. Hoje em dia já para ver com antecipação já talvez uma doença que a gente antes conseguiria ver em 6 meses, a gente consegue ver hoje em dia já com 1 ano e meio, já que lá na frente talvez vai dar uma coisinha, porque a gente viu um biomarcador ali nesse exame ali com alta resolução indícios, que a gente tem. Indícios, e isso falando em imagens, que era praticamente o que eu fazia lá, eu fiz um Research Fellow lá, outras áreas também, daí isso tinha muito lá que as indústrias de aparelhos lá, grandes, Zeiss, a Nidec, vários deixavam os aparelhos lá para a gente testar os aparelhos lá, mas já prontos, mas não eram lançados ainda no mercado. Então uma coisa muito interessante que eu vi lá foi um microscópio, porque os microscópios convencionais que a gente opera, não só na oftalmologia, mas na neurologia, na otorrino, é aquele convencional que tu tem que olhar na óptica, assim, né? E eles deixaram lá, que é uma tecnologia de Israel, era um microscópio que ia só câmeras em cima do olho do paciente e o cirurgião colocava um capacete, tipo um headset, com câmeras aqui em 3D, e ele conseguia ver aqui as câmeras ali em cima. Olha então, só. em alta resolução, com noção de profundidade total, e ele conseguia só com o movimento da cabeça dele ajustar o microscópio para o lado, para o outro, só com comando de voz e o movimento da cabeça, sabe? Então fizemos cirurgias, usamos microscópio, bom, só que ainda em fase de teste, assim, para ser, assim, também largado ao público para vender para todos daqui a um tempo, né? Então, essas tecnologias, assim, que a gente viu, em Harvard também, eu fiz o meu programa de Harvard, e foi até uma das atividades que a gente tinha, era fazer projetos de novas tecnologias.
E a gente bolou lá um dispositivo, não falando da oftalmologia, mas sim em convulsões em crianças, especificamente crianças, porque as convulsões, aquelas clássicas que a gente vê que a pessoa se deita no chão, começa a engasgar e começa a se bater toda, esse é um estágio assim, vamos dizer assim, mais avançado, mas tem certas convulsões que às vezes tem uma criança do teu lado, ela simplesmente paralisa e fica parada, tu acha que está tudo bem, mas ela está tendo uma convulsão. E ninguém percebe. Sim. Então surgiu a ideia, isso surgiu ali de um relato de caso de uma mãe médica que estava na igreja e a filha paralisou lá e todo mundo lá na igreja, na missa normal, e ela falou, tem alguma coisa diferente com ela. Sim. E daí que ela foi atrás, foi através de um neurologista, foram ver se não, é convulsão. E daí a gente bolou um dispositivo que vai ficar acoplado no braço dela, conectado ao celular dela, que se ela tiver uma convulsão, através da leitura de ondas cerebrais, já avisa no celular dela. Então, porque às vezes ela pode estar na cama dela dormindo e tendo convulsões, e isso prevendo já talvez um tratamento para ela, que não esperar ela ter convulsões maiores, assim, para daí tratar. Então, já tentando ver isso aí, e inclusive a gente foi premiado com isso aí, ganhamos, na nossa categoria, ganhamos o primeiro prêmio na nossa formatura lá em Harvard, foi bem legal. Que bacana, né? E até puxando esse gancho, que é uma curiosidade minha, assim, né? Se realmente essas tecnologias que a gente chama de wearables, né? Que são os vestíveis. Então, é calçado, é celular que monitora relógio, batimento cardíaco, contagem de passos. Hoje, qual que é a tua visão quanto a isso, assim, né? Como aliado, tanto para prevenção de doenças, de manter a saúde, né? A saúde física, a saúde mental, porque parece, assim, que popularizou de um tempo para cá de uma forma muito boa, que mais pessoas têm acesso, né? Então, imagino que esse protótipo, ele deve ter um custo bastante elevado, sim, né? Até ele chegar no cidadão da ponta final. Mas pensando também nesse uso mais popular desses aparelhos, que já é possível a população adquirir e usar. Isso, na tua visão, está sendo bom para a área médica? Isso pode ser ainda melhorado? Ou enfim, exemplos aí. Eu acho que é um caminho sem volta, né? Hoje em dia, quem não tem um celular, né? Hoje em dia é difícil tu ficar sem um celular. Tu tem tudo, né? Tu junta a televisão, o teu notebook, tudo que a gente tinha antigamente em dispositivos separados, tem na palma na tua mão. E isso aí para a saúde é um avanço. Sim, eu acho que é um caminho sem volta. E em cima disso, muita tecnologia está sendo empregada, principalmente, pegando o gancho do que eu falei, em prevenção. Em de não esperar chegar lá, poxa, o paciente infartou, o paciente teve uma convulsão, o paciente ficou cego, para daí a gente tratar. Sim. É muito mais difícil. Por exemplo, voltando na oftalmologia, a gente tem uma doença chamada degeneração macular relacionada à idade, DMRI. É uma doença que hoje em dia afeta, assim, milhões de pessoas. Não tem uma cura específica, porque o próprio nome diz, é uma degeneração, vai degenerando, da mácula, que é onde a gente faz o foco da visão. Eu estou olhando no seu olho, o seu olho está caindo bem na minha mácula. Toda a periferia é o resto da retina, relacionada à idade. Então, ou seja, quanto mais idade, mais degeneração tem. Existe hoje em dia já aparelhos que os pacientes levam para casa, e eles colocam em casa, assim, como se fosse, sei lá, um computador, e eles mesmos colocam a cabeça lá e o aparelho faz a leitura para ver se os marcadores, as drusas lá que eram no início, estão do mesmo aspecto, ou aumentaram, ou diminuíram, ou houve uma mudança. Então, eles fazem isso em casa porque o que a gente não gosta, às vezes, a gente marca um retorno em 6 meses, ou às vezes o paciente que não tem nada, poxa, agora está estável, beleza, volta daqui a 1 ano, só que em 1 ano a gente não sabe a alimentação do paciente, quanto de sol que esse paciente pegou, estilo de vida, ou se começou a fumar, ou aumentou o número de cigarro, de bebida, a gente não sabe o que se passa nesse 1 ano. E daí com essa tecnologia já é um aviso assim, de, opa, mudou um pouquinho, ele já vai voltar antes do que já o planejado. Já vai marcar antes, né? Então ótimo. Isso, fora isso, também em outras áreas do nosso corpo também tem várias tecnologias relacionadas a isso daí. Aplicabilidades, né?
também falando nessas soluções, então, já pré-existentes, né? Já que a medicina, ao menos nós que somos um pouco mais leigos, né, Patrick? Às vezes a gente observa que a medicina está sempre muito avançada, né? Então, a gente fala muito em telemedicina, né? Esse atendimento à distância, cirurgias robóticas, o mais assim que a gente enxerga que já existe, mas a gente não sabe se está sendo realmente aplicado, ou se é só algo que a gente está vendo, nanotecnologias, os remédios digitais, se isso é algo que já está sendo mesmo solucionado e colocado lá na ponta. Está sim, fiz parte disso, tanto a telemedicina, que também caminho sem volta, em função desse período que a gente passou há um tempo atrás, isso explodiu. Teve o lado bom que abriu várias portas nesse sentido, está funcionando sim, principalmente de orientações, de triagens de paciente, porque muita gente às vezes tinha um pouco assim de receio, mas como que o médico vai atender e não vai tocar no paciente? Calma, às vezes é uma triagem, na dermatologia consegue-se tirar fotos já com a fotografia já específica para ver o tipo de lesão e manda para um dermatologista que está em outro país ou em outro estado, vai conseguir ver isso daí. Então, a telemedicina... Eu tinha colegas lá em Montreal, que estavam no Canadá também, que trabalhavam com telemedicina em São Paulo. Eles faziam plantões, assim, e até financeiramente, para eles terem ainda uma renda, né? E eles faziam plantões em telemedicina. E funcionava? E funcionava tranquilamente. Tinha todo o dispositivo, tudo certinho, né? Em relação à nanomedicina, isso a gente trabalhou lá com partículas de ouro, inclusive, e eram nanopartículas que a gente injetava na córnea, agora entrando um pouquinho mais específico, e essas partículas grudavam na córnea, na parte de dentro da córnea, e a gente com laser ativava elas, e elas faziam microexplosões para a medicação penetrar mais. Então, se a medicação tinha um efeito, com isso daí ela fazia 3 vezes mais o efeito da medicação. Também em fase de teste, mas sim, existem várias linhas de pesquisa, nanotecnologia, telemedicina também, e a gente não pode deixar de falar de inteligência artificial, né? Isso. A inteligência artificial é algo que daí já envolve ética também, muito, que às vezes é pisar em ovos, só que é um caminho sem volta também. Na oftalmologia especificamente, a gente está usando muito, muito mesmo. Diagnóstico, leitura de diagnóstico, biomarcadores, é muito legal. E para a questão de cirurgia robótica, isso já também está em funcionamento? Algumas áreas da medicina já tem isso daí, sim, mas precisa uma estrutura enorme nas duas pontas, né, tanto junto com o paciente quanto no cirurgião, que em outro país, às vezes em outro lugar. O que eu vi mais são cirurgias ao vivo, mas não que o cirurgião fazia movimentos e lá o robô fazia. Isso existe já. Mas eu vi cirurgias ao vivo já de equipes juntas com o cirurgião, mas outros cirurgiões extremamente experientes já auxiliando com conselhos, vamos ver desse lado, vamos ver daquele lado. Existe sim com robótica de cirurgiões operando à distância, né? Isso existe, não é algo tão difundido, mas em alguns centros já ocorre isso daí. Muito legal, né? Com o assunto dessa questão ética, né? Acho que não só na medicina, essa questão do uso da inteligência artificial em diversas áreas passa por uma questão ética, né? Então, quais os principais desafios que tu enxerga, assim, do uso de tecnologia na área da saúde? Na área da saúde, a gente tem, nos Estados Unidos, tem vários protocolos a serem seguidos lá, né? Tem o IRB, que é uma instituição que protege o paciente em si, em todos os aspectos, né? Então, o principal função em relação à ética na inteligência artificial são os dados, né? O compartilhamento de dados, por exemplo, né? Então, por exemplo, a gente vai ter todos os teus dados, vai ter, todos os teus biomarcadores do teu olho, da tua córnea, da tua retina, tudo, e isso tem que ficar para ti. Não é como se fosse o teu prontuário. E tem alguns centros, inclusive de estudos, só que daí, claro, com todas as autorizações devidas lá, porque uma coisa é tu fazer um estudo com uma amostra, vamos dizer, de 1.000 pacientes, e outra coisa é tu pegar o mundo inteiro e colocar, sei lá, 50 mil pacientes. Vai ter um peso muito maior, né, no teu estudo. Então, esse compartilhamento de dados, a ética disso envolve também outras questões, às vezes, de idade, por exemplo, de compartilhar quantos anos tu tem,
masculino, feminino, tem várias outras questões assim que consegue se pensar assim, opa, será que a gente já não está extrapolando, já não está indo um pouco além disso? E aí a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de machine learning, a gente fala de deep learning também. Então, são essas 3 etapas que vêm a ser seguida, uma dependendo da outra, só que daí a gente, às vezes, já pensando mais, peraí, será que os computadores vão mandar na gente? Eu acho que isso não, tá? Eu acho que no fim do dia, sempre falando da oftalmologia, da medicina, ajuda muito, mas no final do dia vai ter um médico ali que vai pegar o papel e vai decidir o que vai ser feito ou não. E outro desafio, né? Vocês também têm que se ajustar a essa realidade, né? Sem dúvida. Hoje em dia, qualquer profissional que não está se capacitando, não está conhecendo mais dessa transformação tecnológica, né, de inovação que está acontecendo, ele acaba ficando para trás também, né? Fica para trás. Às vezes, mesmo ele não querendo, ele vai seguindo o fluxo, assim, porque os aparelhos hoje em dia já vêm com isso daí junto. Você vai comprar um aparelho oftalmológico hoje em dia, ele já tem uma inteligência artificial acoplada nisso. Então, mesmo que o professor não queira, ele acaba sem saber aprendendo, assim. Mas com certeza, se ir atrás, entender por quê, como que funciona, além de conhecimento para passar para o seu paciente, é muito mais segurança para chegar no objetivo. Ótimo. E agora falando, né, em praticidade aí no dia a dia, a gente vê que várias coisas podem, né, e vão sendo, à medida do possível, otimizadas. Então, a gente acabou de falar ali de gestão de dados, mas essa facilidade também de ter prontuários online, algo nesse sentido, porque, pelo menos no Brasil, né, toda vez a gente tem, acredito que esse problema, assim, de acesso, o médico ainda não tem meus dados, ou, salvo engano, me corrija se eu estiver errada, no Canadá, eu acho que as farmácias já têm, né, o acesso a alguns dados das pessoas, né, Sim. Então isso acaba facilitando também na tua visão, ou não? Eu acho que facilita, sim. É um processo de transição, por exemplo, prontuário online, né, eu me formei, eu fui da época do prontuário na caneta, assim. E até no Canadá e nos Estados Unidos ainda, falei com um oftalmologista lá que ainda era na mão. E nos Estados Unidos peguei a transição, não transição de caneta para o papel, mas transição de sistema. E cada vez que faz essa transição é um horror, assim, para todo mundo, sabe? Porque tem que aprender o passo a passo e não dá certo. E daí tu tá numa rotina de, sei lá, ver 30, 60 pacientes por dia, e daqui a pouco, puxa, não dá porque não é mais otimizado aquilo ali. Acho que ajuda muito. Nos Estados Unidos, por exemplo, tu não nem tem receita, tu só vai, qual é a farmácia mais perto da tua casa? É aquela lá que tu vai? Então tá bom, só tu chegar lá vai estar a tua receita já lá, tu dá o teu nome e já tá tudo prontinho lá, já com a medicação que tu quer. Tem esse link entre as instituições no país inteiro e as redes de farmácia. Isso tem. E claro, né, e aí entra no que a gente acabou de falar de proteção de dados, tudo mais, né, para onde estão indo essas informações. Isso, sim. Mas essas facilidades realmente do dia a dia, né, porque a gente costuma reclamar muito do Brasil, nosso sistema de saúde, que é muito atrasado, que o pessoal perde as consultas, porque às vezes não é informado, às vezes, né, tem essa celeridade, e a gente não sabe em que lugar que você está nessa chamada de atendimento da fila, principalmente falando em SUS, né, mas o que mais, assim, tu poderia trazer ou lembrar a gente do que poderia ser otimizado, então, para o nosso sistema também de saúde aqui do Brasil, algum outro case, enfim? Assim, no dia a dia, lá eles ajudam muito, assim, te ajudam na vida do teu dia a dia. Falando, por exemplo, de uma consulta médica lá. Lá você recebe uma mensagem no celular, 15 dias antes, um mês antes, 15 dias antes, e um dia antes da consulta chega um lembrete, você tem consulta a tal dia. Se por algum motivo não puder, por favor, você avise, né? Tem esses lembretes assim. Não costuma falhar muito, assim, dos nossos pacientes que a gente teve lá, tanto em Boston quanto em Montreal. Não vi, assim, de pacientes faltarem, a não ser por algum outro motivo adverso, né? Mas de esquecer, assim, não. Mas sim, as consultas lá demoram, assim, às vezes para marcar, às vezes é questão de, mesmo nos Estados Unidos, que é privada, particular, caríssimo,
A saúde nos Estados Unidos é caríssima, tem que ter um plano de saúde lá. E mesmo com plano de saúde... Que não é gratuito, né? Não. Em Massachusetts tinha lá um sistema de saúde público, mas só para emergências, assim, para quem realmente não tinha condições nenhuma, assim. Aí tu sofreu um acidente, alguma coisa, tu ia lá, mas se não era privado e caro, muito caro, sim. Então eu fiquei em Boston um ano lá com a Tufts Medical Center, colaborando com o MIT, que foi excelente. Conheci gente do mundo inteiro lá, professores do MIT, muito legal. Associado a isso, eu entrei no programa de Harvard, que foi bem legal, que daí foi ao encontro do meu doutorado, que eu estou fazendo PhD aqui com a Unidade, com a Faculdade de Medicina do ABC Paulista, e lá com Montreal. Daí, depois que eu fiquei um ano lá, depois de acho que 8 meses lá em Boston, surgiu a oportunidade de eu ir para o Canadá, em Montreal, para fazer o PhD. E uma área específica na córnea, uma tecnologia, uma cirurgia revolucionária, assim, que a gente, falando rapidinho, pacientes que perdem a sensibilidade do olho, é a mesma coisa que você perder a sensibilidade da mão. Põe lá no fogão quente lá, a mão vai queimar toda e tá tudo bem, não tá sentindo. Não sente. No olho a gente tem uma doença, assim, que perde toda a sensibilidade da córnea, e não sentindo, o olho vai ficar seco e vai começar a dar um buraquinho, chega a perfurar, pode ficar cego, né? Então, porque a nossa córnea, no nosso corpo, é o lugar que mais receptores tem nervosos. Tem 7.000 receptores por milímetro quadrado, é o lugar mais sensível que tem. E por diferentes doenças pode perder. Então, tem uma cirurgia que é inovadora, que a gente transfere nervos de um lado da testa aqui, lá pro esse olho, sabe? A gente faz um transplante de nervo, assim. Até então eu não sabia que era possível, fui aprender lá, fui fazer, estou fazendo isso, e tem resultado bons. Depois de 3 meses, 6 meses, consegue recuperar. Então, depois que eu estava lá em Montreal, surgiu a oportunidade também, eu apliquei para uma vaga que estava precisando, e encaixou, sabe? Quando tu está no lugar certo, tu é preparado, tu está preparado para isso, as coisas dão certo. No site da Sociedade Canadense de Oftalmologia, tinha um anúncio lá que precisava de um cirurgião experiente, que tinha experiência com clínica bastante, não só cirurgia clínica, com experiência acadêmica, com professor, e fazia pesquisa. Eu falei, poxa, essa vaga aí é para mim. Aí mandei meu currículo lá e fiquei numa sabatina assim de 6 meses praticamente, e me escolheram lá, me contrataram. Então agora sou oftalmologista no Canadá lá, dentre são 850 oftalmologistas do Canadá inteiro. Aqui no Brasil a gente tem 22 mil oftalmologistas, né? Então é bem fechado lá, é bem restrito. E graças a Deus, que a gente estava falando antes de sonhos, né? Que antes de eu sair daqui, o que eu pensava? Onde que eu quero chegar, né? Poxa, eu quero exercer, fazer o que eu estou fazendo aqui num país de primeiro mundo. Exato. E graças a Deus surgiu essa oportunidade e eu abracei ela com as 2 mãos e agora em setembro, acabando as minhas férias aqui, eu já começo lá a ver paciente, operar, ensinar lá, vou ser preceptor da residência, da escola de medicina também e fazer pesquisa também. Isso, bacana, né, que você, então, aqui do Alto Vale, né, então conseguiu aproveitar dessas oportunidades, mas gostei muito da tua fala, né, quando a gente está preparado, né, a gente consegue alcançar, né, o que a gente quiser. Então, a inovação também é isso, né, Patrick? É a gente se aprimorar, buscar, né? Não tem na região, mas a gente conseguir vislumbrar o nosso futuro, né? Eu acho que deve estar sendo excelente para você, porque imagina, uma tecnologia dessa né, indescritível de que na região, pelo menos, não encontraria, né? Sim. Então, seria muito mais difícil ser acessada. Isso é interessante, sabe? Às vezes a gente vê, e eu sentia isso às vezes porque a nossa cidade não é grande, é uma cidade pequena, e querendo ou não tem um certo preconceito assim, dizendo, se tá lá em Rio do Sul, não, tem que ir para outro canto, vai para Curitiba, vai para São Paulo, vai para outro canto. Sim. E é possível fazer, a gente tem excelentes profissionais, não estou falando só da medicina, estou falando de todas as áreas. Poxa, na nossa universidade aí, tá aí a prova disso. E não fui só eu também, outro professor, o Rafael Silva, professor da Unidade também, neurocirurgião aqui, foi para os Estados Unidos, fez residência lá, está agora fazendo fellowship em clínica médica, está seguindo a vida dele lá, excelente médico lá nos Estados Unidos. Ludovico também, outro que é um cirurgião de cabeça e pescoço aqui, está nos Estados Unidos também com a esposa dele lá. E todos nós estávamos aqui
trabalhando aqui no Alto Vale e tudo mais, e assim como a gente, tem vários outros profissionais que são excelentes aqui, e às vezes a gente fala, não, se fosse bom, tava lá em São Paulo, alguma coisa assim, sabe? E não é, sabe? Eu acho que a gente tem que dar valor mesmo ao que a gente tem aqui. Então, não só na oftalmologia de novo, né? Tanto na parte, nossa, de odontologia, fisioterapia, direito, engenharia, todas as áreas aí que a gente tá muito bem aqui no Alto Vale, e sempre querendo melhorar. Isso que é legal. Isso que é muito legal, né? Acompanhar aí o desenvolvimento também, né? Agora a gente teve a formatura, né, da primeira turma de medicina, né? Sim, que foi uma realização... Um marco aí para a região. Com certeza. Muito legal. Excelente, E sorte é isso, né? Costuma falar de sorte, mas sorte é estar preparado para quando a oportunidade vier, né? Justamente. Então fica também essa dica para quem está assistindo, né? Se preparar, continuar estudando, não parar e ir atrás. Porque senão tu não tá preparado, vai passar a oportunidade na tua frente e tu não tem aqueles recursos. Eu sempre falava para meus alunos isso daí, vocês nunca vão deixar de estudar. Que tem muitos daqueles que tinham aquela ideia, eu vou fazer medicina, eu quero meu diploma na mão e valeu, é isso daí, eu vou começar a ganhar dinheiro e... Cara, não é isso daí, não é, sabe? Porque tu vê, eu tô com 42 anos agora, eu saí com 39, tava com a vida aqui estável, um bom emprego, tinha minha vida social, meus filhos bem, tudo, minha casinha, tudo certo, sabe? E poderia ter se acomodado, né? Daquela história a gente conversou da zona de conforto, né? Vamos sair, vamos atrás dos sonhos e vamos arranjar outros sonhos depois, deixa começar lá e vamos cada vez mais, né? Ótimo. E de lá do Canadá, bastante coisa também novas que eu vi, córneas artificiais também, sabe? Em associação com Israel. Israel é muito legal, assim, tecnologia, eles têm uma tecnologia bem forte, assim mesmo. E, claro, investimento, né? Os Estados Unidos, assim, são trilhões de dólares em investimento. E isso a gente sente falta aqui no Brasil. Isso com certeza, sabe? Eu vejo, assim, que São Paulo é um grande centro, assim, em pesquisa, e dentro de São Paulo, alguns lugares, assim. E o resto do Brasil, a gente não é tão assistido quanto eu sei. Aí tu vê nos Estados Unidos, é o país inteiro, assim, sabe? Grandes corporações investindo, financiando, o próprio governo em si. Isso é diferente. Isso sim, a pesquisa é diferente lá. Ter esse olhar, né, da pesquisa e desenvolvimento, que hoje não só na área da saúde, né, mas acredito que em todas as áreas, porque realmente aquilo vai gerar o desenvolvimento local, regional, global, né, vai trazer resultados. A inovação traz resultados, mas ela também precisa de uma série de investimento. É tempo, é dinheiro, é recurso, é pesquisa, né? O que eu vejo aqui no Brasil é que a gente às vezes tem que remar demais, assim, para conseguir chegar lá, sabe? E aqueles que chegam lá passaram por caminho bem difícil, desafios enormes. E já lá não é assim. Por exemplo, o Patrick tem uma ideia nova lá, se tu apresenta essa ideia e as pessoas veem que, o cara tá com uma coisa ali forte, tu vai ser, assim, ajudado de todas as maneiras possíveis. Eles vão te impulsionar pelo teu mérito, sabe? Chega as coisas. Isso é diferente, isso é legal, sabe? Aqui é difícil para tu conseguir uma bolsa, para tu conseguir um grant, né? Conseguir um patrocínio, tem que aplicar e às vezes o valor é baixo, sabe? Dá graças a Deus que conseguiu ainda. Lá é diferente isso daí. Eu acredito muito que a gente ainda não está habituado com essa cultura de experimentação, né? Que você falou ali em tantos protótipos, o pessoal estava testando, então isso requer um investimento, mas né, a esperança de que vai funcionar, vai popularizar, mas a gente não tem esse olhar muitas vezes. E muitas vezes a gente fica anos sem ter um resultado positivo, mas não é que deu certo. A gente foi descartando as formas que não era para ser. Exato. E estamos evoluindo. Chega uma hora que dá certo, sabe? Então, lá em Harvard foi legal, a gente viu toda a trajetória da tuberculose, desde quando chegou no porto de Boston, lá tudo, até quando hoje em dia. Tem todo o prêmio Nobel que foram dados no meio do caminho. Então, tem toda uma trajetória de estudo por trás disso daí. Então, é nessa linha mesmo, assim, sabe? Deveria ser diferente, sabe? Deveria ser diferente. Eu vi muitos, assim, pessoas, cientistas brasileiros, assim, extremamente bons, que vão para fora e não voltam, sabe? Não voltam. Porque vão para fora, desenvolve algo muito legal lá, aí voltam pro Brasil, não tem aquele escopo, assim, de continuar o que estava fazendo. Exato. Poxa, na Áustria, Inglaterra, Japão,
Nos Estados Unidos, Canadá, tem vários, sabe? E acaba ficando por lá, né? Então não volta, claro, trabalhando em colaboração, mas não tá não volta, né, para o país, né? Tem que gerar o talento e saber manter ele aqui e também, saber manter. Né? E quando a gente fala de tecnologia, tudo que é tecnológico é muito exponencial, né? É uma largada, assim, que a gente costuma usar o foguete, né? Sobe reto e o infinito. E dentro da área da saúde, como tu vê esses avanços? O que a gente pode esperar para o futuro, né? Eu acho que cada vez mais o diagnóstico precoce de imagem, eu acho que cada vez mais a gente está trabalhando com isso daí, que é o que a gente quer. Terapias genéticas também, isso é algo que está muito em expansão nos Estados Unidos. Até então a gente tinha doenças congênitas, doenças genéticas que não tinha cura. A gente tratava os sintomas, tentar dar conforto do paciente, mas sabendo que o desfecho seria aquele. Hoje em dia já não é assim. E voltando de novo, para chegar ali, anos e anos de estudos, muito dinheiro envolvido. Claro que as indústrias farmacêuticas, quando, por exemplo, eu participei lá, não estava envolvido no projeto, mas eu acompanhei bem de perto a aprovação de uma droga do FDA para o olho, para a degeneração macular. E quando é aprovado, todo o investimento que tem assim é algo assim irrisório comparado ao que a indústria farmacêutica vai ganhar. É coisa assim gigantesca, assim, a gente não dá nem para mensurar, né? Então e claro, impactar a vida de muita gente que até então não tinha uma esperança. Então a terapia genética sim, é algo que está hoje em dia em expansão e vai mudar a vida de muita gente sim, né? Se prever, né? Se poder prever, consegue ter um tratamento maior. Tanto o diagnóstico precoce, isso já é possível e cada vez aprimorando mais e mais, né? Quanto uma vez diagnosticado, sim, poder tratar especificamente, falando em relação a genes daí, né? Muito legal. E a gente também, aproveitando a tua visita aqui na região, queria pedir indicações para você. A pessoa quer se informar mais. Temos aí acadêmicos aí de medicina aí na região, pessoas da área da saúde que querem acompanhar, então, esses dados, esses indicadores, essas inovações. O que você indicaria, às vezes, de livros, de portais, algo que a pessoa vai poder buscar informações na área? Excelente tópico que tu colocou. Já aproveitando, dando uma notícia fresquinha aí. A gente está fazendo um convênio, até estava conversando com o professor Giancarlo, a professora Lília, o professor Augusto e o professor Alcir também, nosso magnífico reitor, de um convênio da Unidade com a Western University, que é a universidade que eu vou trabalhar lá. Lá também já conversamos lá, o reitor já apontou positivamente. Então a gente vai ter esse intercâmbio, tanto de alunos daqui para lá como de lá para cá, de professores também, e projetos juntos. A gente não quer só ter algo formalizado no papel, a gente quer fazer estudos, projetos para fazer essa integração e fazer essa associação de trocar informações, e tanto cultural quanto na área específica, não só estou falando de medicina, mas de outros cursos também, né? Então acho que isso aí vai ajudar muito, tanto os alunos de lá quanto os nossos alunos daqui, e professores também. E especificamente a sua pergunta depende da área, né? Depende da área. Hoje em dia, a gente está falando de novo de celular, né? A gente tem tudo que consegue ver aí, consegue ver tudo. E claro, a partir do momento que tu começa a focar naquele tópico específico lá, tu consegue fazer um networking lá de pessoas do mundo inteiro, de grupos específicos, e que é tópico do tópico, aí chega lá, daqui a pouco tá falando uma coisa assim, por exemplo, na oftalmologia, o projeto, esse é da cirurgia que eu falei, chama neurotização corneana. Tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, oftalmologistas gerais não sabem o que é. Nunca ouviram falar. Eu dei uma palestra lá, uma das etapas que eu consegui essa vaga universitária lá, eu tive que dar uma palestra lá para todo o departamento lá da faculdade, né? E acho que tinha lá umas 60 pessoas, eu acho, no auditório, só oftalmologistas. Desses aí, eu acho que uns 5 sabiam o que era a neurotização corneana, sabe? Porque é algo que não está no nosso dia a dia, e eu entendo perfeitamente. Eu não sabia também o que era isso daí. Fui saber quando eu comecei meu PhD lá, eu falei, opa, acho que faz sentido isso, vamos atrás, sabe?
Então a gente já vê que funciona, tem resultados positivos e a gente quer ver como que funciona agora. Porque uma vez que a gente aprender qual que é a fisiologia, o que libera neurotransmissores, não, cresce o nervo de novo, a gente pode tirar isso aí e aplicar no resto do corpo. Exato. Sabe? Então já pensou uma pessoa que está paralítica, não mexe as pernas, daqui a pouco vai começar a mexer de novo, sabe? Isso é algo que impacta muito, é algo grande. Né? Então isso daí temos um grant lá para isso, sabe? Um centro, então né, que possa trocar essas informações profissionais, né, que a gente pode contatar. Então, isso que a gente chama de o famoso networking, né, de contatos. Então, se envolver mais nessas conversas. Claro, Porque não são, como é uma coisa um pouco específica, por exemplo, lá no Canadá tem 3 lugares que tem esse aparelho para fazer, e só a gente em Montreal estava fazendo, e agora eu vou fazer em London, que é essa cidade que eu vou nessa universidade. E a gente precisa de mais pacientes que fazem isso. Aí a gente tinha colaboração com a França, a gente tinha colaboração com os Estados Unidos tinha 3 centros. Com a Alemanha também a gente tinha, com o Catar também é outro. Né? Então é essa integração, sabe? Daí é legal que a gente faz a mesma coisa, assim, entre aspas, só que em países diferentes, trocando experiências. Poxa, isso aqui deu certo, isso não deu, eu usei isso, eu usei aquilo, qual que foi o teu resultado, a idade do paciente, todas as comorbidades. É bem interessante essa questão. Então, Alex, a gente quer agradecer muito, né? A gente fica muito feliz que talentos aqui da região, né, estão sendo aplicados também, né, adquirindo esse conhecimento que você participou aqui também pra gente, para, de alguma forma, também incentivar, né, essas pessoas que buscam aí se aprimorar, se especializar. Eu acho que é uma necessidade profissional para qualquer profissão, na verdade, né? A gente se especializar, buscar mais conhecimento, se atualizar, mas também quero deixar a palavra livre para você, para deixar o teu recado final aí, né? A mensagem que eu deixo, assim, que se você tem uma vontade de fazer algo, vá atrás, planeje que dá certo, sabe? Isso eu passei muito para meus alunos, ainda passo, eu ainda sou professor da Unidade, né, os alunos da medicina, porque às vezes pensa, poxa, às vezes queria ser professor em Harvard. Tu consegue. Não é uma coisa que tu vai conseguir de uma hora para outra, mas para tu chegar lá, tu tem que chegar lá por teu mérito. Então tu tem que estar preparado para isso daí. Não é algo assim que tu vai cair no teu colo, sabe? Mas te prepara para isso aí, dá certo, foca. Se tu tens algo na tua cabeça, tu vai seguir os passos certinho para isso daí, vai dar certo, sabe? Só que para isso tem que sair da zona de conforto, não tem jeito, sabe? E a zona de conforto, querendo ou não, eu tava nessa situação, sabe? Eu me via há 5, 10 anos para frente, eu penso, o que eu vou estar fazendo de diferente? E o tempo vai passando, né? Daqui a pouco eu tô com 45, com 50, 60 anos, e o meu sonho que eu tinha lá atrás, eu falei, poxa, vou atrás agora. Quanto mais eu demorar para fazer, mais difícil era para eu sair. Né? Então, não me arrependo de nada. Assim, tive oportunidade até, quando eu trabalhei lá, me chamaram, quer fazer medicina aqui, lá nos Estados Unidos? Eu falei, não, tô numa federal lá no Brasil, tudo, quero me formar, quero fazer residência, quero trabalhar quanto antes, né? Tinha aquela mentalidade, assim. E depois eu vi que, peraí, poderia ter estudado mais, o dinheiro não tem tanta importância assim, que vai chegar, sabe? Se tu tá fazendo por amor aquilo que tu tá determinado a alcançar, o resto vem atrás. Isso aí é inevitável. Isso aí chega. Excelente, concordo plenamente contigo e agradecer aí pelas indicações, né, por esse teu, como é que a gente fala? Depoimento, né, teu depoimento de incentivo, desejar todo sucesso, que você venha mais vezes aqui para Alto Vale, está sempre convidado a participar aqui do Centro de Inovação e é isso, né? Se alguém quiser, assim, eu recebo às vezes no Instagram, no Facebook, poxa, como é que tu fez? O que eu devo fazer? Tô a fim de ir, tem um lugar para indicar? Entre em contato comigo, sabe? Entre em contato na unidade, todo mundo tem meu contato ali, eu tenho o Instagram também, a gente tá aí para ajudar, que eu sei que a gente fala a parte boa, mas a gente passa uns bons perrengues aí, que daí dá podcast aí para um mês aí. É verdade. Mas tu sai, outra cultura, outro país, outra língua, assim, tem bastante coisa, assim, barreiras a ser vencidas, assim, é o lado que a gente não conta, assim, mas sempre vencendo, o caminho das pedras, Então,
a gente passando por isso, se a gente vê que alguém está determinado a fazer a mesma coisa, a gente procura já dar as dicas, opa, não precisa dar murro e ponta de faca, vai por aqui, vai por ali, que vai te ajudar mais lá na frente. Com certeza. Estou aí para ajudar quem precisar. Muito obrigada, então. Já temos um novo mentor aqui, né? Para auxiliar nosso ecossistema. Então, muito obrigada mesmo, Alex. Eu que agradeço a oportunidade. Bem feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, então. E até a próxima. Valeu.